Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô vindo aqui hoje, segunda-feira, gravar com vocês o devocional da semana passada, que eu não consegui gravar, né? Como eu deixei aí um recadinho pra vocês no YouTube, que eu não fiz, gente, porque eu tava muito gripada semana passada. Aí na sexta-feira, que é o dia que eu geralmente gravo, eu tava super rouca, tava sem voz. E como vocês podem perceber, eu ainda estou gripada, estou me recuperando ainda. E essa gripe que me deu, gente, ela atacou muito a faringe, sabe? A faringe, a laringe e essa parte da voz, tudo. Então, assim, era impossível, gente. E tosse, sabe? Muita tosse. Inclusive, eu estou, né? Como vocês podem perceber, eu ainda estou tossindo bastante. Mas aí eu decidi vir hoje, por quê? Porque semana passada eu postei 2 vlogs pra vocês e não postei o devocional. E aí, hoje, na verdade, era o dia de eu editar um vlog pra vocês pra postar amanhã. Mas como eu já postei 2 vlogs semana passada, então eu preferi hoje já gravar o devocional e aí amanhã eu já libero pra vocês, né, o devocional em vez de vlog. E aí depois, daqui pro fim da semana, aí eu posto um vlog pra vocês. Então eu decidi mudar um pouco essa semana, mas por conta disso, né, gente, porque mudou toda a rotina, hein, porque eu tava gripada. Então eu sou uma pessoa muito comprometida, gente. Eu não gosto, sabe, de ficar adiando. Então já que eu não fiz, eu falei, então eu decidi postar os vlogs. E hoje, em vez de postar vlog, né, no caso amanhã, postar vlog pra vocês, eu vou postar o devocional. E o devocional, gente, que era pra ser, né, da semana passada, é o devocional 9. Ó, convite do Espírito Santo para você. Gente, eu vou tentar também não ser muito longa nesse devocional, sabe? Porque, primeiro, que eu não tô com voz pra isso, gente, eu tô com bastante tosse. E, assim, segundo, pra não ficar mesmo muito extenso, pra vocês poderem assistir, porque o último, gente, ficou enorme. E eu não tô podendo, sabe, forçar muito a voz. Claro, gente, que quem manda é o Espírito Santo, né? Mas ele também é sujeito. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu fiz algumas anotações aqui de versículo. E também, gente, eu peguei esse outro livro aqui, que é um devocional da minha igreja. Tem devocional aqui do meu pastor, da minha pastora, dos obreiros lá da minha igreja. Eu já li ele também, gente. E aí, eu usei ele, gente, para complementar o tema de hoje. Porque é bem pequenininho, gente, o capítulo de hoje, né, que ela escreveu. Então eu procurei algumas coisas na Bíblia, mas também eu peguei esse livro aqui que me ajudou, um capítulo aqui que tá falando mais ou menos sobre o mesmo assunto. Então depois eu vou complementar com esse livro, vou ler ele pra vocês. Tô aqui, gente, ó, meu copinho de água, né, pra tá hidratando a garganta, porque, gente, é uma tosse seca horrível. Sabe, uma gripe bem chata, não tive febre, não fiquei indisposta, gente. É mais essa parte mesmo, sabe, da respiratória. Mas graças a Deus já tô melhorando. Então vamos começar aqui, ó. O versículo que ela colocou, gente, se encontra em João 16, o versículo 14 e o 15. O Espírito da verdade me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, pois por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, João 16, 14 e 15. Aqui, gente, o que eu fiz? Eu anotei aqui o versículo 13 também. Porque começando pelo 14, talvez a gente, né, não entenda, talvez vocês fiquem um pouco confusos. Então, aqui na minha Bíblia, eu grifei a partir do 13. Que Jesus disse assim, ó: contudo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Aqui, gente, é quando Jesus, ele estava dizendo, né, de quando ele fosse, que ele morresse, fosse ressuscitado, que ele não tornaria ele mais para a terra, mas que ele enviaria, né, o Espírito Santo. E o Espírito Santo ia testificar das coisas de Deus para nós, porque o Espírito Santo, ele veio dele, né?
E aqui falou, quando vier o Espírito da verdade, porque o Espírito Santo, ele é a verdade, gente, que, né, ele vem anunciar a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, por isso, ele é o Espírito da verdade. E ele disse, ó, que o Espírito Santo, ele nos guiaria, né, ele ia falar tudo aquilo que ele ouviu e anunciar as coisas vindouras. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos ensina e ele também revela para nós as coisas, né, que vão acontecer na nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele tem muitas funções na nossa vida e também ele é consolador, né? E aí ele fala que ele me glorificará porque há de receber do que é meu e anunciarei a voz. Então, o Espírito Santo, ele revela o que é de Deus para nossas vidas, que vem da parte de Deus para nossas vidas. Ela começa falando aqui, ó. Acredito que o Espírito Santo está convidando cada um de nós a uma mudança de pensamento, uma mudança contínua, a mergulhar nas águas profundas da sua maravilhosa presença. Ele está nos ajudando a não perder a alegria do que é conhecer profundamente a Deus. Ele quer que a busca por conhecê-lo seja a nossa força motriz em tudo que fazemos, em cada conversa, em cada negócio que fazemos, em cada tarefa que temos. Ou seja, gente, o Espírito Santo, tudo que ele quer é participar da nossa vida. É o Espírito Santo, gente, que faz com que a gente conheça Deus profundamente. É só através do Espírito Santo que a gente conhece a Deus, sabe? Como ele é, que a gente realmente experimenta do poder de Deus, né? Das coisas sobrenaturais, como já foi dito no versículo, porque ele revela a nós os planos de Deus, as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais. Ele fala, ele quer que a busca por conhecê-lo seja a nossa força motriz em tudo que fazemos. Ou seja, o Espírito Santo quer que Deus seja a nossa força em tudo que a gente faz. Como diz aqui, ó, em cada conversa, né, em todas as áreas da nossa vida, gente, em cada negócio, em cada tarefa. O Espírito Santo, ele nos chama para conhecer a Deus e para que ele participe da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Seja de uma tarefa simples, uma tarefa complicada, ou uma coisa cotidiana, ou uma coisa esporádica, ele quer participar de todos os momentos da nossa vida. Porque se ele é o nosso guia, a gente tem que chamar o Espírito Santo para tudo que a gente for fazer, porque é ele que nos direciona. Então é ele que vai nos guiar para fazer o que é certo, sabe? É ele que vai nos mostrar qual é a vontade de Deus para nossa vida. Então a gente precisa chamar o Espírito Santo para tudo, para todas as áreas da nossa vida, né? Porque é ele que vai nos direcionar, nos ensinar a fazer da maneira certa, para que a gente esteja no centro da vontade de Deus, para que Deus cumpra os planos que ele tem para nossa vida. Então tudo isso, gente, é só através do Espírito Santo. Aí ela continua aqui, ó. O salmista declara no Salmo 27, 4, 5 e 8. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse versículo é bem conhecido, né, gente, do salmista. E assim, a gente tem que ter, gente, essa mesma vontade, sabe? E essa mesma busca de querer estar na casa do Senhor. Muita gente tá decepcionada com a igreja, não quer mais ir para a igreja, né? Por conta de muitas coisas, de muitos erros. Só que assim, gente, a igreja, ela não deixa de ser, ela é uma instituição. E o ser humano é falho, gente. Onde tiver ser humano, vai ter erro, vai ter briga, vai ter, gente, coisa errada. Só que ela não deixa, por outro lado, de ser uma instituição boa. Porque quantas pessoas não foram ajudadas através da igreja e são até hoje? Sabe, a igreja, ela arrecada cesta básica para ajudar os necessitados. A igreja visita o presidiário. A igreja faz tantas obras, gente, de caridade. Não só a igreja evangélica, né, gente? Mas eu tô falando da instituição, a igreja. Ela ajuda tantas pessoas. Todas as pessoas saíram no vício, né? Porque a igreja, além do poder de Deus, né, que opera sobre todas as coisas, Deus pode libertar, Deus pode curar. Mas também a igreja, quantas igrejas, gente, tem centro de recuperação que levam as pessoas, sabe, ali para poder se libertar do vício, ter uma nova oportunidade na vida. Então, assim, gente, a igreja tem um papel muito importante na sociedade. E, como eu disse, toda instituição, ela vai ter um lado negativo, porque são feitos por pessoas, gente, são administrados por pessoas.
Mas a gente tem que focar no lado bom. E, sinceramente, gente, a igreja tem muito mais lado bom do que ruim. Se você falar assim, não vou na igreja porque fulano fez isso, fulano é aquilo, o homem não tem que ser nosso exemplo de vida. Nosso exemplo de vida é Jesus Cristo, que ele foi o único homem perfeito, que não pecou. Então, o nosso exemplo de vida, gente, o único homem que a gente pode se espelhar é Jesus Cristo. O resto, todos são pecadores. Mas Deus usa os homens, ele usa as pessoas, sabe, para fazer também o bem, para levar o evangelho para as pessoas, para levar o amor de Deus, para ajudar, como eu já falei, as pessoas. E a gente, como cristão, a gente precisa de um lugar para congregar. Que a Bíblia diz quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem um versículo que diz, né, que o salmista diz, alegrei quando me servam, vamos à casa de Deus. E até no tempo aí dos profetas antigos, tudo, tinha os templos, gente. Salomão construiu um templo ao Senhor, e eram templos para quê? Para adorar a Deus. Então, as igrejas, né, antigamente chamadas de templo, não existe de agora, há muitos anos. E Deus quer que a gente vá na igreja, que a gente tenha comunhão com as pessoas, porque, como eu disse, a igreja nos ajuda de alguma forma, sabe? Sempre vai ter alguém ali para te aconselhar, para te orientar, para te ajudar. Então, a igreja é importante. E outra, a sua fé é edificada quando você vai na igreja, sabe? Por quê? Porque você ouve um testemunho de uma pessoa, né? Você participa de um momento de louvor, ali adora a Deus, você vê pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, você consegue ter amizades ali. Então não deixa também de ser um meio social. A igreja, ela tem muitos pontos positivos, e Deus, sabendo disso, gente, ele é a favor da igreja, ele é a favor que a gente vá à igreja, que a gente tenha comunhão com os irmãos. Então isso faz parte de uma vida cristã. Quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus, sim. Mas você precisa de uma igreja. A igreja faz parte desse relacionamento com Deus. Aqui, ó, ele continua falando assim, ó. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Claro, gente, que não adianta você ir na igreja, né, e no seu dia a dia em casa você não buscar a presença de Deus. Sabe, você não buscar ter uma intimidade com Deus, igual eu falei no devocional passado. Então não adianta também você adorar Deus só na igreja, sabe, você orar só na igreja, você ler a Bíblia só na igreja. Não, gente, a nossa vida pessoal com Deus tem que ser, começar em casa mesmo, sabe, a gente tem que ter uma vida com Deus no dia a dia, não é só na igreja. Só que uma coisa não anula a outra, entende, gente? É um conjunto de coisas. Então você tem que ter uma vida assim, de devocional todos os dias, ter ali o seu tempo com Deus, e para você, né, sentir realmente a presença de Deus, buscar a presença de Deus, para quando você chegar na igreja, você já está conectado. Por que muitas vezes a gente chega na igreja, a gente fica disperso, sabe? A gente, em vez de prestar atenção no culto, a gente fica reparando as pessoas, o ambiente, porque a gente está desconectado. Porque no dia a dia a gente está desconectado já de Deus. Então quando você chega lá, você está tão assim, você não está mais íntimo de Deus. Então você chega lá, para você é como se fosse assim, mais um ritual mesmo, porque realmente você está indo para adorar a Deus, sabe, para se fortalecer. Então você precisa ter essa vida diária de comunhão com Deus, de busca pela presença do Espírito Santo, para quando você chegar na igreja, você já está conectado. Aquilo for mais um acréscimo na sua vida, sabe? Aquilo também agregar na tua vida. Igual eu disse, gente, servir a Deus é um conjunto de coisas, faz parte, mas para isso, para que você tenha essa conexão também com a igreja, você precisa ter uma vida diária de intimidade com Deus. Aí aquela fala assim, ó, o Espírito Santo está convidando você para a plenitude da alegria, para uma vida mais abundante. Ele vai te ensinar como a vida com Ele pode ser linda para você. Ele está nos atraindo para si mesmo. Estamos vivendo um avivamento. Eu lhe digo que o Espírito de Deus graciosamente e esmagadoramente está nos atraindo para mais perto do seu coração, para uma vida de maior intimidade com Ele. Eu te digo que estamos prestes a ver uma colheita de almas como nunca vimos antes, porque o Espírito de Deus as está atraindo. Muito lindo isso, né, gente? O Espírito Santo, ele realmente, ele nos convida. Por quê? Porque o Espírito Santo, gente, ele é educado. Sabe, ele não vai invadir nada. Se você não der a oportunidade para ele entrar na tua vida, para ele realmente participar da sua vida, igual a gente leu aqui no começo, sabe? Se você não abrir espaço para ele participar na sua vida em todas as áreas, ele não vai, gente, participar, porque ele é educado.
ele só vai vir se você convidar ele, entende? Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Ele faz parte da Trindade, mas ele é uma pessoa. Então, se você não convidar ele pro seu dia a dia, sabe, pro seu momento com Deus, ele não vem. A forma que ele age, gente, sabe, para que a gente busque ele, é nos atrair de alguma maneira. Então, digamos assim, que ele tem as estratégias, né, para nos atrair, para que a gente busque a presença dele, que agora falou aqui, né, o Espírito Santo está convidando você para a plenitude da alegria. Então, ele nos convida, ele nos chama. Só que é igual eu disse, gente, né, ele só vai entrar se ele for convidado também. Igual ela disse aqui, o Espírito Santo ele traz para a nossa vida a plenitude da alegria, que eu já falei com vocês, né? Não é essa alegria que o mundo dá, essa alegria passageira, que na verdade é o entusiasmo de momento, né? É uma alegria em Deus, gente, uma alegria em Deus, sabe? E essa paz, né, que ele nos dá, e ele nos chama para uma vida abundante. É uma vida abundante, gente, em Deus, entende? Então, assim, não tem como você entender os frutos do Espírito Santo se você não for espiritual, porque a Bíblia diz que o homem espiritual entende as coisas espirituais, o carnal entende as coisas carnais. Então, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você não vai conseguir entender as coisas espirituais. Então, você não vai conseguir entender que alegria é essa que ele está falando, que paz é essa que excede o entendimento, e que vida plena é essa, sendo que a nossa vida sempre tem problemas, sempre tem dificuldade. Como que você vai ter plenitude de vida, uma vida abundante, se a vida continua cheia de problemas? Que os problemas não vão acabar. Mas é em Deus, gente, através do Espírito Santo, do fruto do Espírito, você consegue encontrar isso tudo em Deus, sabe? Porque Ele que vai trazer até você, porque não é algo humano, é algo espiritual, gente, algo sobrenatural, né? Que foi dito ali no começo, que o Espírito Santo ele vai trazer para nós, né? Essas coisas sobrenaturais, essas coisas que vêm direto de Deus para nossas vidas, que é tudo isso, gente, que é o fruto do Espírito, porque é só através dele que a gente vai viver, sabe? Essa paz que excede entendimento, essa alegria que não é a alegria do mundo, que mesmo que você estiver passando por dificuldade, você consegue se alegrar em Deus. Não tem coisa melhor, gente, do que você ter o Espírito Santo na sua vida. Ele é o seu guia, ele é aquele que te ensina, ele é aquele que te dá o discernimento, a sabedoria, ele que revela a palavra de Deus para você, para que você consiga compreender a palavra de Deus. Ele te ajuda a não errar, porque se você tiver Espírito Santo na sua vida e você for tomar certas decisões, você pedir a ajuda dele, você vai errar menos, porque ele vai te mostrar o caminho, ele vai te falar aquilo que é bom para você, aquilo que não é, mesmo que você muitas vezes acha que é bom. Então, assim, o Espírito Santo, ele só tem, gente, a agregar na nossa vida. O Espírito Santo é a melhor coisa, é o maior presente que Deus poderia ter nos dado, é ter deixado o Espírito Santo. E também o Espírito Santo, além de tudo isso, gente, ele é consolador, né? Jesus disse, né, que ele ia para o Pai, mas ele ia deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, ele que nos consola nos momentos de dificuldade, sabe? Eu costumo dizer que ele é o nosso terapeuta, gente, nosso psicólogo, né? Porque a Bíblia se refere a Jesus como nosso advogado, ele intercede por nós. E o Espírito Santo, gente, ele é o nosso psicólogo, nosso terapeuta, porque você pode, sabe, você é sincero, você pode abrir seu coração para ele vai te consolar, ele dá direcionamento. Às vezes você está passando por uma situação que você não vê saída, e você vai orar e pedir ajuda do Espírito Santo, e assim, gente, vai vir uma saída, sabe, de alguma forma, mesmo que às vezes não venha na hora, mas ele vai te conduzindo, sabe, assim, ele te levando para um lugar que quando você se dá conta, você fala, poxa vida, olha só, encontrei uma solução, porque o Espírito Santo, ele é sábio, né? Então, assim, ele vai te dar essa sabedoria para você conseguir sair de certas situações, ele vai te dar discernimento para você conseguir enxergar as coisas, saber, sabe, o que é bom e o que não é para você. Então, a presença do Espírito Santo é um presente que Deus nos deixou. E a gente tem que buscar por ela. A gente tem que convidar o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida. E o Espírito Santo é quem rege a nossa vida aqui na Terra. E é ele que nos faz conhecer a Deus como ele é. Porque ele revela Deus para nós. E também através do Espírito Santo, gente, que os planos de Deus, coisas sobrenaturais de Deus, são revelados para a nossa vida através do Espírito Santo. Inclusive os dons, eles são dados pelo Espírito Santo, que são, né, o dom de visão, o dom de profecia, o dom da revelação, e são dons que revelam os planos de Deus para a nossa vida, gente.
né? Quando alguém te entrega uma profecia, falando ali do teu futuro, né? Revelando a promessa que o Senhor tem na tua vida, ou quando alguém tem uma revelação de algo, quando alguém sonha, sabe? Quando através de uma revelação que Deus mostra para alguém, Deus te dá um livramento. Então, assim, são dons que vêm através do Espírito Santo e são tudo sobrenatural, gente. São tudo coisas boas, gente, né? Porque vem de Deus para nossa vida. Então, pensa, gente, é favor de Deus, sabe? É bênção de Deus para nossas vidas, é presente de Deus. Então, tudo que vem através do Espírito Santo são presentes de Deus para nossa vida, né? A presença dele, o direcionamento dele, o consolo dele, né? Os dons dele, são tudo bênçãos, gente, são tudo pérolas que Deus deixou para nossas vidas através do Espírito Santo. Então, a gente tem que ter essa busca, sabe, incessante pelo Espírito Santo, pela presença dele. Porque sem o Espírito Santo, gente, não tem vida com Deus, não tem como. Para você conhecer a Deus, sabe, conhecer os mistérios de Deus, para você ser abençoado, né, com tudo aquilo que Deus tem reservado para nossas vidas, gente, através do Espírito Santo. Então não tem como você falar que você serve a Deus, você tem uma vida com Deus sem ter o Espírito Santo morando dentro de você. O Espírito Santo, ele quer morar, ele não quer também ser só um convidado de momentos e depois ser descartado. Não, ele quer morar em nós. Porque muitas vezes também o Espírito Santo, ele vai nos corrigir. Sabe? Muitas das vezes você vai às vezes questionar a Deus por alguma coisa que você esteja passando, você vai pedir um direcionamento e Deus vai te corrigir, e o Espírito Santo vai te corrigir. Vai te mostrar onde você está errando, o que você precisa melhorar. Porque a Bíblia diz que ele nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então, para ele nos convencer, ele muitas vezes vai nos corrigir. Só que, gente, ele é tão sábio que mesmo na correção, ele nos convence. Porque não tem como você, sabe, é algo tão sobrenatural, né, que vem ali na sua mente, que você fala, poxa vida, é isso. Não tem como você negar. A não ser que você seja realmente desobediente, mas não tem como você negar quando o Espírito Santo vem, sabe, com a orientação, com a correção. Você sabe que é ele, porque ele te convence. Então, assim, a gente precisa do Espírito Santo para viver aqui na Terra. Por isso que Deus já deixou, né? Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele falou que Deus deixaria o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar, igual diz essa palavra. Porque a gente precisa dele. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue ter vida com Deus. Então, assim, que a gente possa realmente, né, abrir o nosso coração e convidar o Espírito Santo, sabe? Mas não, assim, convidar ele só quando, muitas vezes, a gente, por conveniência, sabe? Porque tem muitas pessoas que gostam de sentir somente a presença do Espírito Santo, né? Que é o mover, de quando você vai na igreja, sentir aquela presença que, gente, não tem nada que se compara com você sentir a presença do Espírito Santo, sabe? Aquela alegria, você falar em línguas, que também é um dom, sabe? Aquele mover do Espírito Santo, aquela alegria, é muito gostoso. Então tem gente que só quer o mover do Espírito Santo, só que ela não quer ser morada do Espírito Santo. Porque para ela ser morada do Espírito Santo, para a gente ser morada do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, a Bíblia diz. Só que para ele morar em nós, a gente não pode ter uma vida de pecado. O Espírito Santo, ele não habita em templo impuro. Então, se você tiver uma vida de pecado, o Espírito Santo não vai habitar em você. Então, muitas pessoas só querem a presença dele. Muitas vezes se emociona, né, quando sente a presença de Deus. Às vezes vai numa igreja, vai num culto, é tocado por Deus, sente aquela presença. Só que não quer mudar de vida. Quer continuar com a vida de pecado, né, é totalmente fora da vontade de Deus. Então, o Espírito Santo não vai morar nessa pessoa. Entende? Então, assim, o que o Espírito Santo quer, ele não quer só que você vai só atrás do movimento que a presença dele traz. Ele quer que você seja morada dele. Só vai fazer morada na tua vida quando você for uma pessoa que procura obedecer a palavra de Deus, sabe? Os princípios. Uma pessoa obediente a Deus. Não quer ser só aquele convidado que só vem de passagem, sabe? Como se fosse um viajante. Só vem quando você acha conveniente. Eu já dei um exemplo, né, da manifestação do Espírito Santo no sentido da presença dos dons. Não, ou quando você quer, às vezes, pedir um direcionamento, né, e você vai lá e ora. Porque você quer uma resposta, quer um direcionamento. Sabe? Ele não quer isso, ele quer habitar em nós. Ele quer habitar em nós, ele quer comandar a nossa vida. Entende? Ele quer
ser o nosso guia, nosso instrutor, nosso consolador, sabe? Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele, para que através disso a gente conheça Deus profundamente e Ele revele os planos de Deus para nossa vida e a gente viva a vontade de Deus e seja obediente, porque Ele dá o direcionamento, gente, mas a gente tem que obedecer também, né? Não adianta Ele dar o direcionamento e você fazer tudo errado. Então assim, Ele vai dar o direcionamento e você tem que também ser obediente para ouvir a instrução do Espírito Santo. Então Ele quer que você tenha uma vida com Ele, quer morar em você, Ele quer que você seja a morada dele. Aqui, gente, ó, essa parte aqui do livro que eu falei com vocês, né? Esse outro livro aqui, ó, eu até grifei aqui uma parte que tem tudo a ver com o que eu tô falando, ó. Estar na presença de Deus não é apenas uma experiência momentânea, que eu acabei de falar com vocês, não é só um mover ali, né, de vez em quando. Não é isso, né? O que Deus quer. Porque estar na presença de Deus é isso, gente. Para você estar na presença de Deus, você precisa do Espírito Santo. Para isso. Então, assim, ele não quer que seja uma experiência momentânea, mas uma jornada contínua de intimidade e comunhão. É nesse lugar de comunhão que encontramos paz, consolo e direção para nossas vidas. Exatamente o que o Espírito Santo, né, veio para fazer nas nossas vidas. Quer nos trazer a paz, nos direcionar, como eu já falei com vocês, e nos consolar, né? Esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. A presença de Deus nos capacita a enfrentar desafios com coragem e confiança, pois sabemos que Ele está conosco em todos os momentos. Além disso, estar na presença de Deus também traz transformação interior. Sua presença santifica nossas emoções, pensamentos e atitudes, moldando-nos à sua imagem e nos capacitando a viver uma vida que o glorifica. É na presença de Deus que encontramos cura para as feridas da alma, libertação das cadeias do passado e renovação espiritual para enfrentar cada novo dia com esperança e fé inabalável. A única coisa que pode manter a presença de Deus em alguém é essa fome constante. Por isso, não devemos cessar na busca e insistência pela presença de Deus, pois é ela que nos completa e nos faz quem realmente fomos criados para ser. Olha, gente, como é muito lindo, né? Se você não tem o Espírito Santo, você não tem a presença de Deus, né? Porque o Espírito Santo é a presença de Deus. Então, se você não tem o Espírito Santo habitando em você, você não tem a presença de Deus na sua vida. E a presença de Deus é importante na nossa vida, né? Para que a gente tenha paz, consolo, né? E para que a gente tenha direção, né? Para nossas vidas, igual eu já falei com vocês. E o Espírito Santo, gente, ele nos capacita, sabe? Para vencer o desafio. Ele nos faz forte, corajoso. Ele nos faz forte para ultrapassar as barreiras, os obstáculos, sabe? Ele muda a nossa mente. Ele muda a nossa mente. A maneira da gente ver as coisas. E porque assim, a gente vê as coisas e a nossa mente, ela é muito moldada por tudo que a gente aprende aqui na Terra, gente, por coisas terrenas. E o Espírito Santo, ele vai alinhar nossa mente com a mente de Cristo, sabe? Nossos pensamentos com os pensamentos de Cristo, a nossa vontade com a vontade dele, né? Igual tá escrito aqui embaixo, ó, que a presença de Deus traz a transformação interior, ó. Santifica nossas emoções, pensamentos, atitudes, né? Ou seja, muda, sabe? Muda a maneira que a gente sente as coisas, muda o nosso pensamento, a maneira que a gente age. Por quê? Porque ele vai nos moldar a imagem e semelhança de Jesus. E aí na presença de Deus a gente encontra cura para as feridas da alma, ou seja, a gente encontra cura emocional, a gente é liberto, sabe, de coisas que nos aprisionam, seja do passado, seja na mente, sabe, do que for. Então a gente encontra essa libertação. E aqui diz, ó, renovação espiritual para enfrentar cada novo dia com esperança e fé. E é isso, ela nos renova cada dia, sabe, a presença de Deus. Hoje você pode estar assim destruído e falar, amanhã eu nem levanto, mas no outro dia Deus te renova, sabe, e você levanta cheio de energia para começar um novo dia, porque a presença de Deus traz esse renovo para nossa vida. E é isso, gente, a gente precisa ter fome, né, e sede, para a gente poder buscar a Deus, buscar a presença de Deus. E só através do Espírito Santo a gente vai ter essa conexão com Deus, que a gente vai ter sabedoria e discernimento para entender as coisas que é de Deus. E não tem outro meio, gente. E a presença de Deus, ela só vem através do Espírito Santo,
né? Não tem outro meio. E você só consegue conhecer a Deus através do Espírito Santo, igual eu falei, porque quando você lê a Bíblia, se você ler a Bíblia sem entendimento, sem discernimento do Espírito Santo, você não vai conseguir entender nada. Então você precisa do Espírito Santo para revelar a palavra para você entender ela não de uma forma carnal, sabe? Não com seus olhos carnais, com a sua mente humana, mas você entender ela como algo sobrenatural mesmo, como algo espiritual, que vai além da sua compreensão. E só o Espírito Santo pode fazer isso. É só o Espírito Santo que rompe essas barreiras na nossa vida, sabe? Do que é carnal e do que é espiritual. E eu volto a repetir, gente, por isso que a Bíblia diz que quem é carnal entende as coisas carnais, quem só entende as coisas espirituais, quem é espiritual. E você só pode ser espiritual se você tiver o Espírito Santo. Senão você não é espiritual, você é carnal. Então, assim, que a gente possa, né, dar lugar mesmo para que o Espírito Santo venha e habite em nós, que a gente seja morada, templo do Espírito Santo. Que ele não seja somente, né, um passageiro nas nossas vidas, que venha só de passagem, né? A gente não tenha só momentos com o Espírito Santo, né? Igual eu falei, igual foi lido ali, né? Experiências momentâneas com o Espírito Santo, mas que ele realmente mora em nossa vida, para que ele possa nos guiar, nos instruir, sabe? Nos direcionar, nos consolar quando a gente precisar. Então que ele realmente faça morada nas nossas vidas. E se você ainda não convidou ele para entrar na sua vida, fazer parte da tua vida, né? Na verdade você não precisa nem convidar o Espírito Santo, você precisa aceitar o convite dele. Porque quem convida é ele. Ele está nos convidando, ele nos convida todos os dias, todos os momentos para estar com ele. Mas cabe a nós aceitar o convite dele. Então que hoje você possa aceitar esse convite, sabe, doce do Espírito Santo. Porque a presença dele é doce, gente. Ele é doce, ele é educado, sabe, ele é sábio. Então que você possa aceitar a doce presença hoje do Espírito Santo, né, o convite dele, para que ele possa fazer morada em você e que para que a sua vida seja transformada através do Espírito Santo. Então vamos orar, gente, para finalizar, que já ficou grande de novo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais este momento que o Senhor nos concedeu, por termos, Senhor, aprendido mais um pouco, Senhor, da sua palavra. O Senhor sempre tem a nos ensinar, Pai, todos os dias. Que o Senhor, Pai, através do Espírito Santo, meu Deus, nos conduza na nossa vida, a nossa mente, Pai, nossas atitudes. Que o Seu Espírito Santo possa fazer morada em nós, Pai. Que possamos ser morada do Espírito Santo. Que Ele habite nas nossas vidas, que Ele guie, Senhor querido, as nossas vontades, nossos pensamentos, nossos desejos. Pai querido, que Ele alinhe a nossa vontade à sua, nos aperfeiçoar, nos moldar, Senhor, para que possamos nos tornar semelhante a Ti, meu Deus, para que possamos estar no centro da Tua vontade, que possamos ser cheios, Senhor, da Tua presença, Pai, porque não tem nada, Pai, nessa terra que se compare, se pode sentir a Sua presença, Pai, Sua maravilhosa presença. Que possamos, meu Deus querido, abrir o coração para que o Senhor venha e faça morada em nós, para que o Seu Espírito Santo habite em nós, e para que possamos ser casa e morada do Espírito Santo. Abençoe cada pessoa que está assistindo esse devocional. Que aqueles que ainda, Pai, não abriram seu coração para que o Espírito Santo faça morada, que neste momento, Pai, eles possam abrir o coração. Que o Seu Espírito Santo entre, que o Seu Espírito Santo faça morada, que o Seu Espírito Santo modifique, Senhor, essa pessoa. Que o Seu Espírito Santo faça essa pessoa ser parecida contigo. Que o Seu Espírito Santo faça com que essa pessoa te conheça como o Senhor é. Que o Senhor liberte essa pessoa. Que o Senhor cure, Senhor, as emoções dessa pessoa. Que o Senhor, Pai querido, faça uma transformação na vida dessa pessoa através do Seu Espírito Santo. Que o Senhor abra a mente, Senhor, abra os olhos espirituais, dê entendimento, direcione, Pai, guie. E, Senhor, que Ele dê aqueles que precisam de consolo neste momento, que estão passando por um momento difícil, por um luto, por uma perda. Que o Seu Espírito Santo possa, Senhor, trazer o consolo que elas precisam. Que elas possam se sentir, Pai, amparadas por Ti. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso, gente, para o devocional de hoje, né? Como eu falei com vocês, eu queria fazer curto, mas já ficou comprido. Mas eu espero que, né, Deus tenha falado aí no coração de vocês. E fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!